Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Movimento da Vida, a Nova Terra. Cheguei aqui num cantinho de natureza que eu achei, até com a mochila até agora aqui. Coloquei só aqui a câmera em cima de uma pedra para falar com você de um assunto muito importante hoje. Muito importante. Seja muito bem-vindo à Nova Terra. Eu já tô aqui e tô te esperando. Para quem não chegou ainda, seja muito bem-vindo. Para quem está chegando, a gente está esperando você. E a Nova Terra é vibração, é amor, é união. A união de todas as tribos. Eu vim aqui para unificar, eu vim aqui para pacificar. Sempre que eu saio desse caminho, eu sinto um pequeno desconforto. E aí, minha alma, meus pensamentos, meu ser, faz com que eu volte para esse centro, né, que é o de unificar e pacificar e principalmente falar, porque, cara, se eu tiver, se eu tiver vendo alguma coisa que me incomoda, uma injustiça, uma não verdade, um caminho que eu tô vendo que não é o do coração, eu vou ter que falar, essa é a minha missão, eu não posso ficar calado. Então hoje eu tô vendo uma coisa muito interessante que está acontecendo nesse mundo, que é a polarização, que é a divisão, que é a separação, que é a briga, a intriga, esse conflito de polaridades, de extremos. A gente está num mundo de extremos, a gente já sabe disso. Mas eu vejo isso como uma coisa muito natural, porque alguns anos atrás eu descobri que a gente está passando num momento desse planeta que é da individualização, que é da descoberta do universo interior que temos, e cada universo é único. A gente é singular, a gente tem uma unicidade, a gente tem uma unidade muito particular. Cada um é uma essência pura, muito diferente uma da outra. O que nos une é a diferença, e isso a gente está começando a descobrir como humanidade, como coletivo. E isso acaba sendo visto e manifestado nas relações. Então a gente pode pegar das relações macro, que são as entre nações, entre povos, entre culturas, né? A cultura ocidental versus cultura oriental. As culturas, sempre houve diferenças, no histórico mesmo do planeta, sempre houve diferenças, sempre houveram diferenças, quer dizer, né? que polarizavam esse planeta. Só que a gente está vendo que nesse momento a polaridade é em todos os âmbitos. Não só de cultura, não só de planeta, não só de continente, mas também de gênero, de sexo, de política, de família, de amigos, de cidade. Tá aqui, eu tô num lugar aqui maravilhoso. Tem 2 vilarejos um perto do outro. E um fica achando que o outro é melhor que o outro. Os dois são maravilhosos, os dois têm uma natureza maravilhosa. Um atrai mais pessoas que gostam de fazer a festa, e outro atrai mais famílias. É só essa a diferença entre um e outro, mas continua essa rincha. Eu vejo essa rincha em todos os aspectos da sociedade. Tem 2 famílias maravilhosas que têm propósitos parecidos, que poderiam estar interagindo ali, mas elas ficam se comparando, né? Falando, essa família é diferente, essa família é melhor, nós somos melhores, eles são piores, ou eles estão na vibe deles. Tudo bem, cada um está na sua vibe. Isso que a gente está descobrindo, que cada um é único. Então quando a gente vai no macro e volta para o micro, está sendo repetido esses padrões de separação e de polarização em todo o planeta, em todas as relações. Isso é natural, é normal para um processo evolutivo. Agora eu vou falar de uma coisa muito importante que eu vejo. O que está acontecendo nesse planeta? Os manipuladores de consciência, as pessoas que mandam e que governam esse planeta no nível até espiritual, né? Não só físico, eles estão se aproveitando desse desconforto para tirar nossas liberdades. Então, é muito importante a gente entender isso, que eles estão usando, quando eu falo eles, é realmente os manipuladores de mentes, os controladores desse planeta, os inorgânicos. Eles entendem isso e usam a própria evolução natural do planeta para ir contra a gente, contra as nossas liberdades, porque eles estão fazendo o justo para eles. Eles só querem manter o poder, porque eles são sedentos de poder, ávidos de poder. Então, a gente percebendo isso,
a gente percebe que a gente está sendo manipulado através da nossa própria evolução consciente. Então, essa manipulação, essa divisão está sendo exacerbada na mídia, exacerbada nos movimentos. Então não caia nessa de polarizar, de achar que é homem contra mulher, feminismo contra machismo, negro contra branco, pobre contra rico, direita contra esquerda. Isso tudo é uma manipulação, porque quem está acima disso, que são os manipuladores da mente, que são os controladores do planeta, quem está acima disso, eles estão cagando e andando. Tá todo mundo brigando aqui embaixo, enquanto que eles estão rindo ali em cima. A gente tem que parar de brigar aqui. Principalmente brigar aqui. Parar de brigar aqui entre nós mesmos. Parar de brigar com nós mesmos. A gente tem que entender que esse é um processo evolutivo natural. A gente está encontrando a nossa essência. E quando a gente se concentra do lado de fora, quando a gente se concentra no exterior e não no interior, a gente vai ser vítima. A gente vai acabar caindo nas armadilhas dos manipuladores de mente. E quando a gente descobre que esse conhecimento, que esse desenvolvimento, ele é interior, que não precisa se comparar com lá fora, não se precisa se comparar com o irmão com a irmã, não precisa comparar a sua família com aquela família, não precisa comparar esse grupo de amigos com esse grupo de amigos, não precisa comparar as opiniões políticas de um com o outro, de você com os outros. Você tem que entender você mesmo. É aqui dentro que acontece. E não se deixe manipular pelas mídias. As mídias, elas fortalecem essas tensões entre grupos, sabendo que vai distraí-los do real propósito, que é encontrar a sua essência. Você está tentando procurar a sua essência fora. Você está tentando procurar a sua essência em um movimento político. Você está tentando procurar a sua essência em um movimento de sexo, em um movimento de gênero, em um movimento de raça. Esse não é o objetivo. Somos todos um, estamos todos juntos, mas únicos e individuais. Não vamos esquecer disso não, gente. Porque isso é essencial para a nossa evolução. Isso é essencial para a minha evolução, para a sua evolução pessoal, da gente entender que a gente é único e ao mesmo tempo estamos todos juntos, todos ligados. Enquanto que a gente ficar brigando em comparar, e olha, a comparação não é só de discurso, não. Ela é em pensamento também, ela é em vibração. Então, se você vê uma pessoa vibrando numa realidade completamente diferente da sua, o que eu vejo todo dia, às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil de não se comparar, de não pensar. Mas uma vez que você evolui de verdade, você para de se preocupar com que o outro, em qual estágio o outro está evoluindo, né? Que cada evolução é única, eu vejo isso, sabe? Não precisa todo mundo estar na natureza, não precisa todo mundo viver da maneira que eu vivo. Mas se você é feliz da maneira que você vive, e aí, o importante é ser feliz, gente. O importante é buscar essa felicidade, essa harmonia, essa plenitude. O importante é sentir o que vibra no seu coração. Para mim, é estar na natureza. Cada vez que eu estou na natureza, cada vez que eu estou num lugar belo, maravilhoso, e que eu estou vendo a beleza, a maravilha da natureza, eu me sinto bem comigo mesmo, eu me sinto conectado com a minha missão, com o meu propósito. E quando eu falo o que eu estou realmente pensando, eu estou conectando com o meu propósito. Por isso que eu estou fazendo isso. Mas cada um vai fazer aquilo que serve para ele, sem se preocupar com lá de fora, sem se preocupar com as polarizações. Gente, essas brigas, principalmente entre raça e gênero, nesse momento, e política, não, principalmente política, depois raça e gênero, mas está tudo junto aqui num movimento social. Então, é um movimento social de eles contra nós, um movimento social de nós fomos vitimizados durante muito tempo, nós fomos massacrados durante muito tempo, então isso justifica tal ou tal coisa. Não justifica. Eu sinto muito, mas não justifica. A gente tem que evoluir e não fazer os mesmos erros que trouxeram a gente até aqui. Se a gente replicar da mesma maneira com que a gente foi atacado, a gente vai só trazer mais ataques, só trazer mais discórdia, só trazer mais polarização. E não é disso que a gente precisa nesse mundo. A gente não precisa de mais manipulação, de mais polarização, quer dizer. E muito menos de manipulação. Então eu estou aqui, acorda, sai dessa hipnose, para de jogar o joguinho que os inorgânicos estão fazendo você jogar. Para de
comparar um com o outro, volta para dentro, sai da hipnose da mídia, sai da hipnose dos movimentos que você tá. Esse movimento, ele acaba te cegando. A era agora é dos não movimentos, a gente não precisa mais de movimento. Quando eu falo movimento da vida, não é um movimento que eu estou organizando é literalmente o movimento da vida. Eu não estou organizando nenhum movimento para juntar pessoas, né? Então, eu espero que dê para entender essa nomenclatura que eu usei. O movimento da vida é para falar literalmente do movimento. As coisas estão em movimento. A vida está em movimento. Não estou criando um movimento para agrupar ninguém. Não quero agrupar ninguém. Eu quero que cada um se encontre e se ache lindo, se ache justo, se ache... como é que eu vou dizer? Se ache autêntico, ache sua autenticidade. Você encontra sua autenticidade, você consegue reconhecer no outro a autenticidade dele. Então você consegue aceitar as diferenças e entender que precisamos de tudo para constituir um mundo. A gente precisa de tudo e de todos. E enquanto a gente não entender que somos um e ao mesmo tempo somos individuais, a gente não vai conseguir passar para o próximo estágio, que é vir para a nova terra, que é vir aqui, ó, nesse lugar maravilhoso. Não só o lugar, mas esse lugar aqui, ó, aqui dentro, essa paz interior. Te convido hoje para dar uma trégua. Dá uma trégua para esses amigos que vão sempre contra a sua opinião nas redes sociais. Dá uma trégua para os seus familiares distantes que resolveram seguir um outro caminho da vida. Dá uma trégua para todos aqueles que você acha que estão contra os princípios que regem a sua existência. Dá uma trégua para você mesmo. Vamos ficar de boa. Só ficar de boa, sabe? Aceitar e ver o lindo em todas as coisas. Ver o lindo. Eu tenho muito para falar sobre isso, gente. Eu vou ter que até dividir em vários vídeos, porque eu ia falar de ver o lindo em todas as coisas, né? Eu vejo o lindo na evolução, na tecnologia. Eu vejo o lindo na enxada no chão, mas no trator arando a terra também. Eu vejo lindo na modificação genética, mas também nas cepas raiz e nas land races, né? Que são as culturas tradicionais, as sementes crioulas, tá aí o termo que a gente utiliza em agrofloresta e em agroecologia em geral. Então eu vejo lindo tanto numa cultura gigante, tipo monocultura, tanto quanto na agrofloresta. Porque eu sei que os dois são necessários, os dois são possíveis de fazer de um jeito que seja harmônico e casar tudo junto. Eu vejo lindo na união, no casamento das coisas, né? Mas nesse momento a gente está num momento de individualização mesmo, então a gente tem que realmente mergulhar para dentro e não procurar aquilo que a gente está procurando dentro do lado de fora. Então do lado de fora o que eu digo é movimentos, partidos, tudo isso que faz com que você se identifique com um grupo fora de você. Tudo bem de se identificar, de fazer movimentos e tudo, mas se isso te atrasar, não é tão bom para você, né? Se isso atrasar a sua evolução. Então, eu também não estou aqui com as respostas para todo mundo. Talvez que isso bata com alguém que entende um pouco a vida do jeito que eu vejo, né? Talvez isso não bata com você e tudo bem. Cara, se o seu negócio é grupo, se o seu negócio é movimento social, se o seu negócio... Tudo bem, é muito importante para você, tudo bem. Só que fica atento nessa comparação, né? Nessa energia que começa a te sugar o outro e te sugar. Então, aí que eu tô falando, alertando para sair da hipnose, sair das certezas, né, de que sempre foi assim, sempre vai ser assim, é preciso, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir, ninguém vai conseguir, eu preciso fazer isso, o mundo sem isso tá fudido. Não, tá tudo natural, tá tudo de boa, tá tudo acontecendo da maneira mais perfeita. Por mais que seja doloroso, por mais que seja uma colisão, né, que seja uma explosão, tá acontecendo. Então a gente não pode fechar os olhos diante disso, né? Então é natural, normal. Fica tranquilo e vive a sua verdade. Vive a sua verdade, encontra a sua verdade principalmente e acorda. Acorda desse sonho. Acorda, porque te deixaram dormindo durante muito tempo. Um abraço. Fiquemos todos na paz de Já.